Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, boa tarde, como é bom estar com você. Que alegria poder somar com você aí na sua salinha e aqui na nossa salinha. Com certeza estaremos entrando em plenitude hoje. E hoje, lógico, com um convidado muito querido que você já conhece. Mas antes, vamos falar sobre o tema um pouquinho? Nós vamos falar sobre o mitomania. O que é o mitomania? O que é o mentiroso compulsivo? Você conhece algum? Será que você vai se encaixar nisso? Ou conhece alguém que se encaixa direitinho? Para falar sobre isso, nós temos o nosso convidado de hoje, psicólogo, que vem bater um papo conosco, que é Ricardo Cury. Seja bem-vindo ao nosso programa, Ricardo. Sempre uma oportunidade a gente estar aqui conversando. E hoje a gente vai falar de um tema bem atual, histórico no ser humano, que é a mentira, né? Nossa Senhora! Olha só, mitomania. A gente acha que mitomania é alguma outra coisa, porque a gente escutou tantos anos aí mito, 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 mas na verdade tem um outro sentido, né? O mentiroso compulsivo. Exatamente. Isso é um transtorno. As pessoas hoje, muitas têm o transtorno de mentir compulsivamente. É uma compulsividade na mentira, em que, obviamente, ele não vai reconhecer isso. De tão mentiroso que é, aquilo passa a ser uma verdade para aquela pessoa. E aí você tem um grande problema. Como é que uma pessoa vai sustentar uma mentira diante de tantas outras pessoas, dentro de uma família, no emprego, imagina, na sociedade em geral, como é que você sustenta uma mentira? E a pessoa assume que aquilo é a verdade e ponto, acabou. A pessoa acha que acaba acreditando na própria mentira, né? Exatamente, ela acredita fielmente que aquilo é a verdade. E você é um mentiroso. Então, o grande mentiroso compulsivo, todo mundo mente, menos ele. Ele é o grande verdadeiro, senhor da verdade. E a gente sabe que isso é um trabalho muito difícil, em consultório de psicologia, por exemplo, de você mostrar para aquela pessoa, para aquele indivíduo, que ela está equivocada, que existe ali algo que está no campo da fantasia, no campo da imaginação, no campo dos delírios dela, e ela tem que voltar para a realidade. E isso gera muito sofrimento também. Não é um trabalho fácil de fazer. A pessoa, quando ela chega no consultório e que ela tem esse tipo de transtorno de mitomania, ela não tem consciência daquilo que ela tem. Ela vai, geralmente, para buscar, eu imagino, solução para os conflitos que as outras pessoas têm com ela, e não ela com as outras pessoas, é isso? Perfeitamente. Ele sempre está certo. Então, ele parte da premissa de que ele fez tudo certo, que ele está sempre falando a verdade e que todo mundo à volta dele o acusa como um mentiroso, um corrupto ou uma pessoa sem educação, de palavras erradas e tudo mais, mas ele não, ele está sempre certo. E aí, se a gente for olhar em linhas gerais também, muitas pessoas chegam num consultório de psicologia já defendida dos seus problemas, que é natural. Agora, para essa turma dos mentirosos compulsivos, isso é muito difícil de lidar, porque eles não aceitam uma outra realidade senão aquela que eles mesmos construíram. Então, você tem o quê? O esquizofrênico, ele não é um mentiroso compulsivo. A gente tem que saber diferenciar isso. Ele tem, por exemplo, um erro de identidade, de ele achar que ele é uma coisa e ele é outra. Imagina, eu começar a falar aqui que eu sou o Napoleão Bonaparte e afirmar isso como uma verdade. Está muito fora da realidade, bem distante, né? Isso. Então, a mentira, né, a pessoa se baseia em fatos muito próximos de uma realidade, mas ela perverte aquela informação. Ela transforma aquilo em algo em que é para o seu próprio benefício. Normalmente, o mentiroso ele quer se dar muito bem na história.
seja para ter uma vantagem financeira, de status social, de poder, de fama. Teve uma série que eu vi há um tempo atrás, eu não lembro muito bem o nome, de uma garota que ela mentia acerca do status social dela. E foi até uma história real. E ela ficou muito tempo sustentando essa mentira, andando com pessoas famosas, com marcas de grife, sempre prometendo que ia pagar, que ela é a fulana, que ela é filha de não sei o quê. Ela criou todo um personagem e ela foi dando trambique em uma série de pessoas e ninguém dizia que ela não era a fulana, né? E, obviamente, ela acabou aonde? Na cadeia. Né? Não Com deu. certeza, porque imagina só. Mas até desmascararem ela foi muito difícil, porque ela afirmava com muita convicção de que sim, eu sou a fulana de tal e vocês têm que me ouvir, me respeitar. Eu tenho que estar na festa, sim, porque o meu nome é importante. E ela manobrava também num jogo de sensualidade, de inteligência, conseguia as coisas, mas sempre baseada numa grande mentira. É muito doloroso, né? Ricardo, até onde uma mentira pode ser considerada normal? Porque, na verdade, a gente ouve muito dizer isso aí é uma mentira branca, como se a mentira tivesse cores, né? De acordo com a cor, ela é menor ou pior. E aí o pessoal coloca mentira branca como uma desculpa para poder ter um joguinho de cintura em determinadas situações, né? Uma situação de última hora, uma situação de desculpa para ficar bem na fita. Até que ponto seria o normal? Eu vejo mentira como mentira. Mentira branca, amarela, cor-de-rosa. Não interessa. A base qual é? É a mentira. O que pode acontecer é o quê? Você quer preparar uma surpresa para alguém. Eu atendi um caso assim agora há pouco. O rapaz queria dar uma festa surpresa para a namorada dele, para a esposa dele. Ela nunca comemorou aniversário e agora ele quis montar uma festa surpresa. Reservou uma grande casa em Búzios, chamou toda a família, tudo às escondidas dela. E para ela ele falou: eu vou ter que mentir. Eu vou falar que a gente vai ficar numa pousadinha lá em Búzios, passar o final de semana e tal. Mas ele está preparando um mega evento. Então, assim, a gente vai falar que isso é uma mentira branca? O termo popular fala que é uma mentira branca. Eu estou enganando para o bem, porque ela vai chegar lá, ela vai ter uma grande surpresa. Para poder fazer uma surpresa. Isso tudo é legal, é válido, né? Mas a gente pode usar outras palavras para isso, porque para mim mentira é uma coisa séria. Como é que você vai explicar para uma criança que é uma mentira branca e o que é uma mentira de verdade, né? Então tudo é o que? A intenção das pessoas. A intenção dele é muito boa, de querer agradar a esposa dele. Então ele está escondendo algumas coisas para fazer uma surpresa, né? Não é uma mentira verdadeira. A mentira é coisa séria, a gente tem que tratar isso de uma maneira séria. Você vê que as crianças, elas não mentem em tenra idade. Isso vem com o tempo. Elas observam o comportamento dos adultos, observam as falas dos pais. Já viu aquela coisa assim? Tocou o telefone e aí o pai fala assim: filho, vai lá atender e fala que eu não estou em casa. O que você está ensinando para a criança? Já está ensinando, tá treinando a mentira, né? A mentira. Aí a criança fala assim: olha, meu pai mandou dizer que ele não está em casa. Porque não está na natureza daquela criança, né? Só em casos assim, muito específicos de outros transtornos psicológicos que podem aparecer na criança. Mas, em linhas gerais, não. As crianças aprendem a mentir. Isso a gente tem que observar. Aprende com a gente, né? Com a gente em casa. Porque, às vezes, a gente está assim, conversando no carro, marido e mulher ali, parará, mas a criança está ali igual uma esponja, captando as nuances das coisas. E quando fica até naquela situação assim: olha, não vai contar para o papai isso daqui. Nossa, não vai contar para a mamãe isso daqui. Quer dizer, eu já estou ensinando, não é a ocultar, a mentir. A mentir, perfeitamente. Né? Com medo de uma reação de alguém. Imagina, eu sou pai da minha filha e eu falo: olha, não fala isso para sua mãe. Eu estou ensinando a ela primeiro a criar uma aliança exclusivamente comigo
e colocar a mãe num antagonismo, no outro lado, e eu ter segredos em relação à mãe, esconder coisas da mãe. E ela está aprendendo a mentir para a própria mãe. É óbvio que ela vai usar isso lá na adolescência, na idade mais jovem, adulta. Ela vai começar a usar da mentira como artifício. Então, quando a gente percebe as crianças mentindo, já com 7, 8 anos de idade, já começa isso de uma maneira mais consciente, a mentira ser elaborada. Para você elaborar uma mentira, você tem que ter inteligência para aquilo. Com certeza. Mas você tem que rapidamente observar e levar a sério. Ah, tadinha, ela só está querendo dizer uma coisinha boba de uma bonequinha que ela escondeu, né? Qualquer mentira tem que ser levado a sério. Nunca de uma maneira superficial ou engraçadinho. Nunca é engraçadinho. Porque você está formando o caráter de uma pessoa. E aí você forma uma geração inteira, né? Como é que você vê hoje o país, o mundo? Muitas pessoas hoje se baseiam em mentiras para conseguir as coisas. Tem um vídeo que andou rolando aí na internet que é um menininho todo bochechudo, todo gordinho, deve ter 4 anos, e que ele usou o cartão de crédito da mãe para comprar um negócio que chamava diamante. Uhum. Aí a mãe ficou subindo pelas paredes. Você gastou 280 e não sei quantos reais no meu cartão. Como você pode? Aí ele falava assim, calma, mãe, calma, calma. Mãe, eu prometo que eu não faço mais isso. Eu vou trabalhar para você. E o que você vai fazer? Eu vou arrumar a cama de todo mundo em casa, mãe. Mas deixa eu ficar com esse diamante. Nossa Senhora. Aí ela falava assim, olha só, mas você não pode fazer isso. Você pode pegar o cartão de volta. Ela falava, mas eu já peguei o cartão. Assim, nessa idade. Aí ele falava assim, calma, mãe. Eu segurava as bochechas dela e falava assim, fecha os olhos, mãe. Respira. Calma, respira. Tô vendo. E não deixava ela falar. Eu falei, meu Deus do céu, ele já, com 4 anos, ele já está manobrando, manipulando as emoções da mãe. A mãe tentava falar, ele falava assim, calma, você está muito nervosa, respira fundo. Exatamente. Você vê que as crianças, elas são muito inteligentes. E elas sabem usar da sua fofura, da sua maneira de falar. A gente acha que é tudo... Não, ela é ingênua, não sabe. Sabem sim. E dentro dos poucos recursos que ele tem, psíquicos, ele já consegue dobrar a mãe. Olha que gravidade. Porque hoje é um fofinho de 4 anos, mas e com 14? Né? Ou com 24? Vai pegar um cartão de crédito. Ele não vai comprar um diamante. Ele vai querer usar para outras coisas. Né? Não, uma criança de 4 anos gastou R$280, ele comprou pela internet alguma coisa lá. Como que ele conseguiu, fez. A gente Como não sabe. Mas ele fez. Agora, com essa idade, quando ele tiver um pouquinho mais velho, olhar esse vídeo lá atrás, ele vai falar assim, nossa, eu já era um adulto em miniatura manipulando as emoções da minha mãe. Exato. E ele fica lá... Ricardo, olhando dessa forma, como encarar as histórias e personagens da infância? Se o essencial é o faz de conta aqui, né? São mitos da fada do dente, Papai Noel, Coelho da Páscoa, que primeiro existe, mas depois desaparece tudo. Aí um dia você tem que contar que aquilo não é verdade. Como que ficam as conexões neurais responsáveis pela imaginação da criança nessa criatividade? Porque, afinal de contas, usar o cérebro para a história é uma coisa, é expandir a criatividade. Mas faz de conta que existe, hoje existe, e amanhã desapareceu. Deixa de existir. Você era o bobo da corte, que era o único que não sabia que a coisa não existia.
realmente, assim, isso, em termos psicológicos, é uma mentira. A criança, ela aprende que os pais estavam ocultando alguma coisa dela ou criando uma história que depois não existe. É uma decepção para a criança. Então, sinceramente, eu vejo isso como uma grande besteira. A gente não precisa criar nenhum personagem para a criança, desses que em algum momento vão deixar de existir. Ou você mostra um conto de fadas ou alguma coisa que vai permanecer ali, e por trás dos contos de fada, das fábulas, você consegue tirar um ensinamento, educar a criança através das histórias, que eu acho legal. Tanto claro. Jesus fazia isso com parábolas. Exatamente. Para nós, crianças, que não entendia nada, ele explicava com parábolas e aquilo fixa melhor o ensinamento. Mas você inventar que um Papai Noel existe quando você tem 4 anos e com 5 ele já não existe mais, ou com 6, ou com 10, dependendo da criança, né? Pô, ou então a criança vai chegar na escola um dia, o Papai Noel foi na minha casa e os amiguinhos falam, meu amigo, você está atrasado, não tem Papai Noel nenhum, isso tudo é teu pai que coloca lá para você. Então é muito chato, né? Uma criança ter que passar, às vezes, por um embaraço, uma situação constrangedora por achar alguma coisa que não é. É muito melhor a gente mostrar os personagens que existem mesmo. Vai ensinar a vida de Jesus, que permanece sempre. Com certeza. Vai pegar livros lúdicos, né, evangelhos para criança e tal, que ele vai conseguir ver um super-herói de verdade, que é aquele que permanece para além do tempo. Você sabe que os meus filhos, a família, tinha o costume de fazer aquela árvore enorme, com um monte de presente embaixo da árvore. Todo mundo tinha que dar presente para todo mundo. Então, os meus filhos cada um deles dava presente para todo mundo e ganhava presente todo mundo, desde pequenininho. Então, era o Papai Noel, que não sei o quê. E a minha filha e o meu filho, eles têm 1 ano, 1 mês e 5 dias de diferença. Quer dizer, pouquíssimo. Pouquíssimo. Aí, um dia no Natal, chega o Papai Noel, que foi o namorado lá da minha sobrinha, vestido de Papai Noel. Ela olhou bem para ele. Ela falou, você não é Papai Noel, não, você é o Rubens. Assim, ela desmontou ele ali. Aí a avó, porque olha, Marcelo, Papai Noel, não sei o que. Ela chegou para ele, segurou as bochechas dele e falou assim, Marcelo, vou contar uma verdade para você. Papai Noel não existe, é mentira. O Papai Noel é o seu pai, viu? Acabou com... Ele ficou olhando assim, tipo, que decepção. Que decepção, né? E é isso que acontece, né? Exatamente. A mesma coisa o coelhinho da Páscoa, né? De você botar as pegadinhas durante, né? Que o coelhinho passou lá, escondeu os ovinhos e tal. Tem uma parte até que é uma brincadeira. Se você levar isso como uma brincadeira, e se a criança já mostrar qualquer interesse pelo que é mesmo, você tem que explicar. Não adianta ficar querendo enrolar, sabe? Porque você vai atrasar o desenvolvimento da criança, deixar ela presa numa história que é uma mentira. Então, sim, sempre que você puder tratar com naturalidade, com maturidade e mostrar que o Natal é muito mais do que um Papai Noel que vai lá escondido, bota um presente e foge, ou um coelhinho que passa por ali na Páscoa. Se você mostrar o real sentido do que é um Natal, do que é uma Páscoa para uma criança, isso realmente agrega muito mais valor para ela do que se o coelhinho passou ou deixou de passar. A gente tem que olhar por esse lado. Quando as crianças são educadas dentro dessa fantasia que o coelho da Páscoa é que trouxe o ovo, o Papai Noel é que trouxe, quando essa mentira pode se transformar em algo mais sério, baseado em que ela vê todo aquele panorama, né? Você acredita que, a partir daí, essa criança pode desenvolver uma mitomania? Tudo é possível, tudo pode virar gatilho, Iraci. Então, o que tem que a gente estuda na psicologia? Tem pessoas que têm propensão a algumas coisas, alguns transtornos psicológicos. E aí ela precisa do que para aquilo desenvolver? De um estímulo. Se uma pessoa que já tem, aí a gente vai entrar até na questão espiritual. Ela está reencarnando, ela chegou no mundo agora. Era uma tremenda 171 no passado, uma mentirosa de primeira. Ela vem com essa informação nessa vida? Ela pode vir com essa informação nessa vida.
Então, ela pode ter uma má inclinação, aquilo aparecer cedo na vida dela? Pode. E aí tem um pai bobão que quer lá ficar enrolando, mentindo, ensinando besteira para as crianças. Aquilo pode desenvolver, sim, um problema mais para frente. E vai afetar exatamente a própria família. Primeiro a sofrer vai ser a própria família. Esse pai, essa mãe, podem futuramente acabar se arrependendo de coisas que não são necessárias para o desenvolvimento. Eu vejo muito pai e mãe dando ênfase para coisas que não importam, que não vão ser úteis para o desenvolvimento da criança. É muito mais legal você criar brincadeiras que exercitam a criatividade, um ensinamento moral, você aprender ensinar a criança a dar um presente de Natal, por exemplo. Por que não faz ela como a própria Papai Noel? Deixa a menina ou o garoto para ela aprender a dar presentes, passear na rua, ver os moradores de rua, ir lá, ajudar. Isso tudo é um Natal muito mais verdadeiro. Então, quando a gente está enredando mentiras, por exemplo, você vai viajar para Disney todo ano, tem que levar a criança para o parque, para ver todo aquele mundo da fantasia. Tem um divertimento ali? Tem. Mas aquilo é a realidade que as pessoas têm que encarar na vida? Não. Então, assim, saiba sempre ter atitudes maduras com as crianças. Elas aprendem muito rápido. Nem tudo é festa, né? Nem tudo é fantasia e tal. Então, sempre que a gente pode também conversar sobre nós, porque vai chegar uma hora, Iraci, em que essas crianças estão crescendo e elas têm sempre o pai e a mãe como super-heróis, como referências máximas, pessoas perfeitas. E, às vezes, o pai e a mãe gostam de crescer em cima disso, como se eles nunca errassem, né? Mas vai chegar uma fase em que você vai poder conversar melhor com seus filhos adolescentes, com os jovenzinhos que vão começar a entender a vida de uma outra forma, e você expor também as suas próprias dificuldades, os seus dilemas, os seus problemas que você vivenciou na vida, desmascarando essa grande mentira, entre aspas, né? Ou esse perfil fake, né? Esse personagem que a gente sempre vivenciou e mostrou para os filhos, isso uma hora tem que cair. É muito melhor você mesmo se desmascarar para os seus filhos do que um dia eles descobrirem quem você realmente é, por trás de toda aquela pompa. Então, conversem com os adolescentes, com os jovens. Eu estou tendo um problema com um garoto, 18 anos. É um paciente meu. Ele roubou uma bebida, um energético, no prédio em que ele mora, lá na mercearia do prédio. Pegou, porque lá não tem caixa, não tem nada, você que paga com seu próprio celular e tal. E ele, meia-noite e pouco, quis tomar, jogando videogame e tal, desceu, pegou lá e subiu. E nada aconteceu naquele primeiro momento. Até que a mãe veio comentar comigo e eu falei, olha, a palavra que vocês têm que usar é que ele roubou. E ele agiu como um ladrão. Mostrar a gravidade do que é um roubo e do que é um latrocínio. Você roubar uma pessoa, roubar um prédio, você está roubando os seus próprios vizinhos. Né? Sejam R$10, R$100 ou R$1 milhão. O roubo é sempre o mesmo, a atitude é a mesma. A vontade, o prazer que dá é o mesmo. Então, se você não corta o mal pela raiz, como é que vai ser lá para frente? Então, eu falei, olha, tem que dar uma dura nele, chegar junto, mostrar a gravidade disso, como que ele vai corrigir isso, porque agora ele tem 18 anos, não tem mais papai e mamãe para cumprir. Com certeza. Ele pode já responder como um adulto e encana. E ele tem que ir lá e pagar aquilo que ele pegou. Vai descontar da mesada, fazer o que for. Alguma coisa tem que ser feita para ele entender a gravidade do que está acontecendo. Então, assim, isso é o quê? É uma questão comportamental. A mentira, o roubo, o desvio de caráter são comportamentos feitos pelas pessoas que não foram observados na infância, seja pelos pais, pelos responsáveis, e a pessoa cresceu num desvio de caráter. Né? Então, a gente tem que... Por isso que eu sempre gosto de falar aqui que o trabalho mais legal e mais importante que a gente tem na Casa Espírita é o quê? Evangelização infantil, é o grupo jovem. É ali que a gente trabalha, que a gente descasca essa banana, torce esse pano para sair todos esses problemas dentro de um ambiente adequado, com instrutores, com pessoas que vão ali dar um direcionamento.
Porque não tem como. certeza. Às vezes a pessoa fala, não, então resolve aí, você é o psicólogo, vai e resolve. Ah, você, ou escola, resolve aí, professores, É diretores. muito fácil transferir, terceirizar, né? Terceirizar. Então, ser pai e ser mãe é para poucos, né? É isso aí. Nós vamos para um pequeno intervalo, não saia daí. Aí um chazinho gostoso e estamos de volta já já. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa. Hoje nós estamos entrando em plenitude com o psicólogo Ricardo Cury. Nós estamos falando sobre o mitomania. Você que chegou agora, se liga. O que é um mitomania? É um mentiroso compulsivo. E nós vamos dar continuidade aqui ao nosso bate-papo, porque está bem profundo. Uhum. Ricardo, o que pode levar uma pessoa a mentir de forma tão frequente e até comprometedora? Então, a gente já vem falando do próprio desvio de comportamento, que tem uma origem lá na infância, a negligência dos pais, a tolerância pela mentira, né? A impunidade. A pessoa não recebe nenhum tipo de castigo, de punição. Nada acontece. Você mente, dá certo. Você mente, dá certo. Você rouba, dá certo. Você rouba, dá certo. Você está aprendendo que o crime compensa. A mentira está compensando. Então, eu vou sustentar isso o máximo que eu puder. Mas a gente sabe que a mentira tem perna curta. A gente escuta essa expressão popular e é verdade. Mais cedo ou mais tarde, esse castelo de areia vai desmoronar na cabeça da pessoa. Porque não só... A gente pode até conseguir aqui enganar as pessoas, os seres humanos, por anos, décadas, até uma existência inteira. Mas a Deus ninguém engana. Ele é testemunha. Tem uma nuvem de testemunhas que observam os nossos comportamentos o tempo todo. Eles sabem a verdade. E diante da verdade, a pessoa vai precisar, em alguma fase da vida dela, seja aqui encarnado ou desencarnado, fazer um movimento de cair em si, de olhar e refletir sobre os seus atos. E isso tem uma conta, né, Iraci? É Com desagradável, certeza. bem desagradável. Você acredita que a baixa autoestima pode desencadear uma mitomania? Ou então a falta de autoconfiança, a pessoa ser muito ali inseguro e até tímido? Claro, com certeza. A gente vê muito, por exemplo, nos adolescentes, uma necessidade de se inserir em determinados grupos. E para entrar num grupo, você tem que ser aceito pelo grupo. Você tem que agradar aquele grupo. Mas você está cheio de problemas. Você tem medo, você tem fraquezas, você não tem algumas habilidades. Então, você vai criando uma série de adaptações para conseguir entrar naquele grupinho lá. E dentro dessas habilidades, entre aspas, você está desenvolvendo mentiras também. Você está dizendo que você é alguma coisa que você não é. Ou você fala que sabe, que você faz aquilo, faz não sei o que lá, parará, você é o valentão, você consegue. E quando você vê, você está dentro da patota do grupo. Essa grande aliança que é feita entre os adolescentes também retrata um rompimento com os pais. Há um caminho que a pessoa sai da família e vai para os amigos. Isso acontece na adolescência, até é importante para a pessoa ter uma identidade. Mas, em algum momento, ela tem que saber quem ela é. Porque, de tanto você mentir, você pode tomar aquilo como uma verdade. Você é um personagem, uma peça de teatro. Você interpreta um rei. E você interpreta tão bem aquele papel de rei que você vai sair da peça, você vai continuar reinando por aí. Vai chegar em casa, vai achar que você é o rei, sua mulher é a donzela ou a serva, e você vai andar no trânsito achando que você é rei. Você vai chegar no seu trabalho achando que você é rei. Então, isso realmente acontece. A pessoa está tão envolvida com a persona, com a máscara social que ela colocou, que é essa mentira social, que depois ela não consegue mais se descaracterizar daquilo e voltar para quem realmente ela é. E nisso, ela formou um novo caráter, de tanto ela replicar aquele comportamento. E aí isso tem um destino. E esse destino é muito desagradável na maioria das vezes. Mas o pano de fundo, sim, é uma autoestima baixa,
é você não confiar em quem você realmente é, não aceitar as suas imperfeições, nem para você mesmo, nem diante do outro. Você tem vergonha, você tem medo, e a partir daí você vai criando situações para conseguir o que você quer, dentre elas a mentira. Qual é a vantagem que o mentiroso compulsivo acha que tem? A vantagem que o mentiroso compulsivo acha que tem, ele acha que ele sempre vai se dar bem na história. Então, a vantagem é o quê? Eu tenho desejos. Como é que eu realizo os meus desejos? O desejo está acima da moral, está acima da ética. Mas ele deseja muito, ele tem uma cobiça muito grande, seja pelo poder, seja pela fama, seja pela fortuna, seja pelos prazeres infindáveis relacionados aos seus sentidos. Ele tem muito desejo e ele vai passar por cima de qualquer obstáculo, dentre eles as leis, dentre eles os direitos humanos, dentre eles a relação humana, porque ele bota tudo isso para escanteio e quer ascensionar sozinho. Ele quer ser o grande vitorioso na história. Mas a conta do quê? De passar por cima das pessoas que às vezes ele ama, das pessoas próximas a ele. Aí ele vai criando inimizades, trai os amigos, trai a esposa, rouba aqui, consegue ali, dá um jeito lá, para uma ascensão. Tudo isso puxado pelo quê? Pelo desejo, pela sede por essa grande vitória no mundo, em que a gente sabe que isso tudo acaba em algum dia, em algum vitrine, momento. Né? Uma grande vitrine. Você acredita que o mentiroso compulsivo ele não tem medo de ser pego? Eu acredito que ele não tem medo, porque ele não mente. Na cabeça dele, ele está falando sempre a verdade. Então, ele não tem medo. Porque o mentiroso compulsivo, como eu falei, ele não se vê como mentiroso. Então, ele realmente acha que o que ele está fazendo é o certo, é o que acontece. É claro que, na hora de deitar no travesseiro, ele sabe, quando ele vai deitar, quando ele começa a refletir sobre a vida, eventualmente lá na frente, quando ele já está mais envelhecido, quando os argumentos dele já não funcionam mais, quando ele já está se deteriorando, quando a vida está se esgotando, nada como a consciência, para que ela faça peso e, a partir daí, ele fale, nossa, realmente, eu fui uma enganação minha vida inteira, eu só estou me dando conta agora, quando o sol está se pondo, quando o tempo está acabando, e eu estou nessa grande desgraça, nesse grande fracasso. Então, sim, é importante. Qual é a importância disso tudo? É o arrependimento. É ele olhar e falar, não, eu preciso fazer diferente, enquanto há tempo. O importante é a pessoa buscar tratamento psicológico, porque ela pode ter centelhas da verdade que piscam em algum momento para ela, e ela tenta rapidamente abafar aquilo e continuar como sendo a detentora da verdade. A ajuda da família é importante, né? O apoio, olha, vai lá, busca ajuda, não está legal, não está dando certo. Você mostrar evidências, mostrar os fatos, para que aquela pessoa mentirosa ela veja, desmascarar. Né? Antes que dê um problema, antes que a polícia desmascare, antes que o hospício desmascare, a pessoa vai lá para dentro. Então, nada como uma família presente, nada como amigos, como pessoas próximas que vão chegar e falar, olha só, eu sei que dói ouvir isso, mas está aqui, está filmado, está registrado, o que você está falando não é verdade. Tem aqui fatos que mostram isso. E aí isso vai fazer com que ela reorganize todo o seu pensamento. Ela vai primeiro negar, dizer que não é aquilo, que não é nada disso, que ele que está certo, que a imagem está errada, que ela vai tentar ainda argumentar em cima dos fatos. Mas, mais cedo ou mais tarde, aquilo vem muito forte e ela vai precisar fazer a transformação dela, a mudança da mente dela para ela seguir na vida. Senão ela vai ficar aqui, imagina. Mais um motivo para se reencarnar. Fui um mentiroso e não me dei conta disso. Nossa, que coisa ruim, que coisa desagradável. Ricardo, utilizando essa mesma fala sua, dizendo que a pessoa foi um mentiroso compulsivo aí a vida inteira, criando inúmeros fatores, seja para se dar bem ou não, enfim, para colocar uma imagem, vestir uma imagem daquilo que ela não é, né?
E aí vai acontecendo inúmeras coisas, ela vai se descredibilizando perante os outros, vão aí rolando, ela vai amadurecendo, vai ficando, né? Já 10 para 6, não sei o quê, tá ficando Ficando tarde. tarde, é. E aí ela olha para trás e fala assim: caraca, a minha vida em si foi uma farsa, Uhum. porque o tempo inteiro eu representei que eu era isso e na verdade não era, que eu fazia isso e na verdade eu não conseguia. O que que isso pode gerar à pessoa? Nossa, um abismo muito grande, em que ela entra numa tristeza muito profunda, numa depressão severa, né? Isso causa danos talvez até irreversíveis dentro de uma existência. Então, a ideia é que rapidamente a pessoa consiga observar isso. Quando ela persiste e resiste à verdade, você vai aumentando cada vez mais o buraco que você está entrando, né? Uhum. Então, a ideia é que ela consiga se transformar e trabalhe no que está acontecendo. Mesmo Poxa, que ela tenha utilizado essas mentiras, esses movimentos para praticar o bem, para fazer o bem, não esteja prejudicando ninguém, mas esteja fazendo o movimento de fazer o bem, você acha justificável? aí a gente precisa refletir sobre o que é o bem. O bem maior é o bem de todos. Se você tem uma pessoa que está à frente de uma organização, de uma sociedade, de um país ou de coisas assim, ela tem uma responsabilidade com todos. Uhum. E aí ela vai optar pelo caminho da mentira, por exemplo. O que pode acontecer? Ela vai beneficiar parcialmente aquelas pessoas, ou um pequeno grupo, em que ela com certeza vai estar dentro. E a Uhum. partir daí, ela está gerando o quê? Um karma muito grande. Ela está agindo de uma maneira errada para a maioria das pessoas em benefício próprio. Ela vai se dar bem? Ela pode se dar bem usando de várias manobras e artifícios? Pode acontecer, sem dúvida. Mas ela está criando um comprometimento muito grande com milhões de outras pessoas que estão ali morrendo nos hospitais, nas rodovias, deixando de estudar, incitando a violência, aumentando a fome, aumentando o, as crises no país, econômicas e tal. Isso tudo vai cair na conta de quem? Dos governantes negligentes que não agem da maneira certa. Então, quando a gente assume uma postura de liderança, seja num país, seja numa empresa, num centro espírita, em qualquer instituição, a gente tem que agir de uma maneira muito adequada, muito correta, e não só ser verdadeiro, como provar que é. Porque as pessoas ainda têm o olho gordo em cima de achar que você está desvirtuando, mentindo, ocultando. Então, sempre que tiver a oportunidade, demonstre a verdade, exponha a verdade para todas as pessoas. E, obviamente, isso vai te deixar com a consciência tranquila para você seguir a tua vida. Então, é muito, muito difícil quando você está numa posição de destaque, assim, porque você tem uma responsabilidade muito grande, não só com você, como com todas as outras pessoas à sua volta. Ricardo, você acredita que essa pessoa que tem esse transtorno, essa mitomania de ser mentiroso compulsivo, ele não tem sentimento para com as outras pessoas, aquelas os quais ele está manipulando, mentindo? Não seria uma sociopatia essa manipulação? É bem próximo a isso, né? Porque você vai ter sentimento quando lhe convém, quando for conveniente, quando aquela pessoa for útil para você. Você vai, se é uma pessoa próxima, você vai mentir também por ela, pela tua família, pelos teus amigos. Você vai construir uma mentira não só para si mesmo, mas para proteger de alguma forma as outras pessoas. Mas quando você faz isso, você está criando divisões, você está prejudicando outras, né? A mentira ela nunca vai beneficiar ninguém, ou só uma parte dessas pessoas. Outras vão sofrer diante da mentira. Então, a pessoa ela vai perdendo o quê? A empatia. A pessoa que vai desenvolvendo a mentira, ela vai olhar para o outro e vai falar,
não me interessa essa pessoa na minha vida, não serve para nada. Eu quero eliminá-la, eu quero tirá-la da minha frente porque ela está atrapalhando os meus planos. Então, às vezes, uma pessoa que é a sua aliada, que é a sua amiga, que está muito próxima a você, ela começa a ser jogada para escanteio porque o seu interesse maior é de seguir adiante e, se puder dar uma rasteira, você vai dar. Então, soa como uma sociopatia mesmo, porque Sim. o sociopata, ele pensa primeiro nele, segundo lugar, nele, e terceiro, mais nele ainda. Então, ele vai fazer de tudo para conseguir o que ele quer. Então, ele vai tratar as pessoas, os sujeitos, como objetos de uso e desuso, de números. Isso aqui é só uma sigla, é um número, é um nome, não é mais um ser humano que está ali. Isso é muito grave, porque você vai contra, primeiro, tudo aquilo que a gente aprende na doutrina espírita, que é o quê? Você se dá para o outro, você amar, você inclui o outro na relação. Amar o seu inimigo, amar o próximo como a si mesmo, são tarefas muito difíceis, mas Jesus aponta esse caminho para a gente. A partir do momento que nós eu amo a minha patota, o meu grupinho. E mesmo nesse grupinho, se alguém está começando a falar mais alto, eu vou excluir, eu vou eliminar. Porque o meu objetivo é muito maior e ambicioso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas personalidades, porque quando você vê, você está envolvido num enredo desse, numa trama dessa. Paciente, por exemplo, com transtorno de personalidade borderline, ela vai envolvendo todo mundo no problema dela. E ela se utiliza da mentira, ela persuade através da sensualidade, das ameaças, do poder de barganha. Ela vai construindo N cenários. Quando você vê, até o próprio psicólogo está dentro daquela novela. E você tem que tomar uma atitude diante daquilo. É quando você coloca um limite, que é exatamente a linha do border, né? O seu limite aqui, você vira o alvo. Agora você é o inimigo também. É o inimigo, olha só que nossa problema. senhora. E aí dá N confusões, às vezes em consultório. A pessoa pode se tornar agressiva, beligerante contra você, te denunciar, fazer uma série de coisas porque você virou o inimigo dela, entrou na lista. Né? Então é muito complicado. E, obviamente, a mentira está dentro desse jogo, nesse grande jogo de manipulação. As pessoas manipulam. Como a gente pode fazer para identificar um mitomano? Conversando com ele. Mas conversando de uma maneira madura. Você ouvindo a pessoa falar uma vez, outra vez. A pessoa está indo lá, num consultório de psicologia, por exemplo. Aí, daqui a pouco, ela está falando uma coisa que é exatamente o contrário que ela falou há 1, 2 meses atrás. E você vai ligar Lé com Cré, você vai ver que, mas espera aí. E se você mostra isso para a pessoa, ela vai falar primeiro, não, mas eu não falei isso naquela vez. Ela vai querer se justificar. Então, a pessoa ela vai se enrolar nela mesma, igual um carretel de linha. Em algum momento, ela não vai conseguir sustentar a fala dela, porque é igual quando você vai, por exemplo, fazer uma investigação em cima de uma pessoa, para saber se ela cometeu um crime ou não. Você está conversando com ela, você pergunta como é que foi a situação. Ela vai contar toda uma história. Aí passa mais um tempo, um dia, outro, você pergunta de novo. Aí, às vezes, ela não vai conseguir contar exatamente da mesma forma. Ela vai inserir um componente a mais ou vai excluir outro. Aí a pessoa perspicaz na investigação, ela vai ver, poxa, mas espera aí, no dia tal você falou tal coisa, agora você está falando outra. Aí você vai se enrolando em você mesmo. Então, nada como uma boa conversa para você extrair as mentiras e levar a pessoa para a verdade. Esse tipo de pessoa, geralmente, ele tem um aspecto mais dramático, mais detalhista para contar a história, onde ele é a vítima ou então o herói da história? Sem dúvida nenhuma. Os componentes dramáticos, né? Como você vê uma grande novela. A pessoa, às vezes, ela vai contando de tal forma em que ela ou é a heroína, ou é a vítima, é aquele que está sofrendo, ou é aquele que sabe de tudo. O enredo, muitas das vezes, é fantasioso também, e a pessoa, quando vê, ela está
criando personagens, colocando palavras na boca das outras pessoas que estavam próximas. Ela vai construindo uma cena em que não existiu. E, para isso, vem o elemento da criatividade. Ela vai inventando uma série de coisas. E, obviamente, como eu falei, sempre para se dar bem, para ter algum tipo de vantagem. O mentiroso, ele não mente aleatoriamente. Sempre tem um objetivo muito específico em que aquela pessoa vai conquistar alguma coisa. Aí vem a compulsividade. É o desejo de estar sempre ganhando mais, conseguindo mais, extraindo mais do outro, alguma coisa que o beneficie. Ou do meio exterior também. Com certeza. O que a ciência sabe a respeito desse comportamento, dessa, digamos, impulsividade, né? Que é uma característica, um transtorno, como você já disse anteriormente, né? Borderline, a pessoa ela se torna mais antissocial ou mais externa mais a sua sociopatia, o seu lado narcisista, opositivo, desafiador ou não? Como é que funciona mais ou menos isso? Todos esses transtornos que você falou, o TOD, né, que é um transtorno opositivo desafiador, o borderline, o narcisista, o bipolar, a maioria deles, ou quase todos eles, usam a mentira como recurso. Os transtornos de personalidade, eles normalmente têm como base a mentira, a manipulação, o jogo de palavras, o jogo de interesses. Usa do seu lado histriônico, do seu lado performático para conseguir as coisas, com gestos, né, belos, com atitudes bravas e tal, mas sempre numa intenção ali de conquista, de ter um ganho, de consumir alguma coisa para si mesmo, de puxar do outro algo que o beneficie. Então, a mentira, ela, além de ser... É muito difícil você separar a pessoa e falar assim, olha, ela só é uma mitomania, ela só tem a mitomania, ela só é uma mentirosa compulsiva, porque tem uma série de comorbidades que vão esbarrar em outros transtornos psicológicos. Na realidade, a gente sabe que isso causa, de uma certa forma, a pessoa vivenciar esse tipo de transtorno, essa compulsão acelerada de mentiras, causa inúmeros transtornos ao cérebro, é óbvio, porque ele acaba se alimentando Sem disso dúvida. o tempo inteiro. Tem cura? Eu acredito que sim, sabe? Porque é uma questão comportamental, é a mente que está trabalhando ali, mas tem um agente que está por trás disso tudo, que pode discernir melhor a partir das suas escolhas. Então, a pessoa vai amadurecendo. Como que a pessoa amadurece? É com o tempo? Não. Se a gente vai falar que a pessoa amadurece com o tempo, às vezes você vê gente com 70, 80 anos que não amadureceu na vida, continua sendo o grande garotão da história, o adultescente. É uma expressão que a doutora Isa Silveira usa muito nas suas obras. Então, não é uma questão só do tempo passar para a pessoa amadurecer, mas das vivências dela. Os desafios vão aparecer, as provas vão acontecer, N situações na vida, muitas envolvendo dificuldades, questões que ela vai precisar desenvolver a inteligência dela, fazer escolhas severas, pontuais, que envolvem, às vezes, outras pessoas, e, a partir disso, da dinâmica da vida, da relação humana, da troca dentro da família ou fora dela, você está amadurecendo. Aí sim. E, a partir daí, você vai ver que não compensa você ficar sempre nessa de ser o mentiroso da história. É um artifício muito ainda superficial, né? Você pode conseguir suas coisas de uma maneira legítima, trabalhando, pagando suas contas, sendo uma pessoa honesta. Você vai ver que isso traz muito mais benefícios no longo prazo do que você querer coisas rápidas para você. Normalmente, o mentiroso ele não planeja muito a vida dele. Ele quer o que tem para hoje. Como é que eu vou viver a vida agora, aqui e agora, e vou me dar bem nessa história. Ele não tem uma noção de que
uma hora, como a gente falou aqui, o sol vai se pôr, né? E aí vai vir o peso dos anos nas suas costas e o remorso, né? As dores, a necessidade do arrependimento. Isso tudo vai bater na porta mais cedo ou mais tarde, seja nessa existência, seja numa outra. Então, a vida, como a gente vê hoje, com provas, com expiações, são retratos de escolhas mal feitas no passado. Tudo começa aqui, no nosso pensamento. Se a gente está pensando coisas erradas, coisas que a gente sabe que vai dar problema lá na frente, a gente pode até pensar isso, mas a gente tem que entender que não. Eu tenho que trabalhar a minha mente, eu tenho que mudar a minha maneira de pensar e de agir, e a partir daí tomar decisões muito melhores. É isso aí. Chegamos ao final do nosso programa. Convido você a deixar uma mensagem para o nosso público. Bom, gente, parem de mentir. Observem a mentira que existe em cada um de nós. A gente tem que reconhecer as nossas falhas, as nossas dificuldades. Ninguém é imbatível, ninguém é invencível. Quando a gente começa a observar com maturidade os nossos erros, as nossas dificuldades, as nossas mentiras, a gente está dando os primeiros passos para a gente se autoconhecer. E a partir daí vai melhorar muita coisa. O lidar com o outro, com as pessoas à nossa volta. Ricardo, obrigada pela sua presença com a gente novamente. Prazer, entramos em plenitude. E para que você tenha uma semana de muita alegria, muita paz, muita sinceridade. Sinceridade não é estupidez. Então, fique ligado. Deixamos aqui um beijinho super carinhoso, cor de rosa para você. Muita paz. Muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.